Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Fala Onco. Hoje é um episódio muito especial, que eu adoro muito falar, e para isso a Grazi está aqui comigo. Tudo bom, Grazi? Tudo bem, Rê? E eu convidei o Cristiano, mastologista, que trabalha comigo, a gente opera junto, também um mestre em cirurgias mamárias, e hoje a gente vai bater um papo bem legal. Tudo bom, Cristiano? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Imagina. Vamos conversar um pouco então. Então, hoje o nosso tema é cirurgia plástica no cenário da paciente com câncer de mama, que é também conhecida como cirurgia oncoplástica, né? Isso é, na verdade, a fusão do tratamento oncológico com o tratamento plástico da mama. E nós, eu e o Cristiano, como cirurgiões de mama, a gente faz não só a cirurgia do tratamento oncológico, como a cirurgia também reparadora, né, que a gente chama de cirurgia reconstrutiva ou reparadora da mama. Para mim, assim, dando uma introdução, eu acho que a cirurgia oncoplástica, ela é, para mim, o segundo grande marco no tratamento cirúrgico da paciente com câncer de mama, né? E ela veio oriunda do primeiro grande marco, que a gente vai falar um pouco, que é a cirurgia conservadora, né? Lá para meados de 1980, 1990, quando começou a se pensar que a gente não precisava mais mutilar todas as pacientes, mastectomizar todas as pacientes, que o tratamento do câncer não precisava dessa agressividade local, e a gente começou a conservar as mamas, a preservar as mamas. Isso foi um grande passo para mim, para o segundo grande marco do tratamento cirúrgico, que é a cirurgia plástica mamária num cenário de paciente do câncer de mama, né? Então hoje a gente consegue dar qualidade de vida, dar um conceito estético junto ao tratamento, e isso foi um marco muito importante para mim. Então a gente que é cirurgião de mama, a gente fica muito empolgado em falar sobre esse assunto. A oncologista está aqui porque ela também vê o outro lado da coisa, né? Mas é um assunto muito legal para as pacientes oncológicas estarem participando hoje com a gente, né? Eu tenho um caso que na hora que eu vi o bloco, eu me lembrei na hora do caso, um caso emblemático que eu atendi com o Cristiano, que é uma paciente que fez quimioterapia neoadjuvante, que é aquela química que a gente faz antes da cirurgia, e eu achava que ele tinha que fazer uma cirurgia radical, porque o oncologista ele tem essa sensação de insegurança, né? Sempre que um mastologista recebe do oncologista um paciente para uma cirurgia radical, o nome disso é medo, né? A gente não tem segurança de manejar o paciente de determinada forma. E eu me lembro que, como eu atendia paciente no começo, na primeira consulta dela foi comigo, não foi com ele, e depois ele atendeu e ele propôs a cirurgia conservadora, e eu fiquei muito ansiosa. Acho que eu liguei para ele umas 10 vezes para falar, não, mas eu acho que não pode ser. E ele operou a paciente, e eu sempre encontro a paciente está ótima. Uhum. Então, assim, foi muito emblemático para mim, porque eu entendi exatamente isso. É um contexto de segurança que a oncoplástica trouxe, e a mama dela ficou linda, né? Sim. Então, preservou muito da vida dela, né? Eu estava totalmente focada em preservar a vida e não estava tão focada na qualidade de vida. E o mastologista, eu vejo como oncologista, e me coloco até no lugar das pacientes, ele tem esse papel de dar a segurança de poder prover um excelente resultado que mantenha a qualidade de vida da paciente e preserva a segurança do resultado oncológico. Essa menina foi operada acho que uns 10 anos atrás. Aliás, ela nem vai mais no meu consultório, já ganhou alta, já se deu alta. Então, ouvindo você falar esse teu relato da conquista da oncoplástica, para gente que é oncologista, eu percebo isso, assim. Hoje eu consigo encaminhar as pacientes mais tranquila. Mais tranquila, exatamente. Então... E é compreensível isso, né? Porque a gente vai pensando na história. A gente tem ali até a década de 80, foram 100 anos realizando mastectomia. Uhum. Então isso adquire uma segurança, e hoje, inclusive, uma conversa que a gente tem com as pacientes, mostrando que aquela preocupação, porque hoje você tem um câncer de mama, o que você pensa a primeira coisa, né? Vou tirar a mama.
e resolva o problema. E hoje, né, nesses 40 anos para cá, que se evoluiu muito, a gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente tem trabalho já mostrando que uma cirurgia conservadora, uma cirurgia oncoplástica, uma cirurgia, né, preservando a estética bem feita, ela talvez somada à radioterapia, ela vai ter resultados melhores do ponto de vista local do que uma mastectomia, né? Retirar a mama não é garantia que a doença não volte. Isso mesmo. Acho que essa é uma frase que a gente tem que passar dia a dia, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante para tu falares também, porque todas as pacientes têm essa visão, assim, né, do tratamento radical, né? E hoje os estudos mostram exatamente isso. A cirurgia conservadora, nos estudos, inclusive, ela tem resultados melhores em termos de sobrevida do que a mastectomia. E é muito difícil explicar para a paciente que ela vai conservar a mama e que a chance desse tumor voltar com a mama ou sem a mama é o mesmo, né? E a gente conseguindo preservar a mama, a gente consegue dar qualidade de vida, né? E porque as pacientes vivem mais hoje, as pacientes vivem mais, vivem melhor, vivem bem. Existe muita vida depois do tratamento do câncer, né? E é bem isso, elas chegam querendo tirar tudo, mas daqui a 4 anos, 5 anos, doutora, já dá para dar uma recalchutada aqui, né? Cristiano, eu queria que tu explicasse um pouco como é que funciona isso, nós como mastologistas, né? Porque isso é uma outra dúvida também que as pacientes bastante têm. O mastologista é o cirurgião da mama, né? E isso envolve todas as cirurgias da mama, seja elas no contexto das cirurgias benignas, das cirurgias malignas, das cirurgias reconstrutoras e das cirurgias plásticas. Então, acho que isso é bem importante também frisar, né? Da formação do mastologista e do que a gente evoluiu nesse tratamento das cirurgias oncoplásticas, assim. Eu acredito que nesses 40 anos, né, de cirurgia conservadora, a evolução foi para estética, né? Estética dentro do tratamento em si. A gente tem que entender que toda cirurgia de mama é estética. Hoje a gente olha para a paciente, é claro que naquele momento que eu estou dando um diagnóstico, a paciente quer resolver o problema. Certo? Ela não está pensando lá na frente. E cabe a nós pensar lá na frente, quer seja que ela queira algo mais completo naquele momento, já queira talvez fazer a redução de mama dela naquele momento, que hoje o mastologista está preparado para fazer uma redução de mama, está preparado para colocar uma prótese no mesmo tempo cirúrgico, né? Ou se ela não quer, ela quer só tirar o tumor, mas a gente já vai trabalhar pensando lá na frente quando essa carga do tumor de mama sair e ela voltar a olhar para a parte estética, a mama está pronta para aquela cirurgia, né? Vai ser melhor a técnica que vai ser indicada. Então, eu acho que se evoluiu muito, né? Acho que esse que é o grande ponto. A gente olha para a paciente respeitando o momento dela, né? Eu vou ter pacientes que querem já naquele momento fazer melhorar a parte estética e tratar o câncer, vamos ter a paciente que só vem fazer a parte estética mesmo, porque melhorar a parte estética também é saúde, também né? É fisiológico, né? Também certo? Envolve a então, fisiologia. Aquela mama grande, aquela mama que está incomodando, que está trazendo algum desconforto para o paciente, isso também é tratar, também é saúde, né? Isso é uma coisa bem interessante que você colocou, Cristiano, porque o impacto de uma mama grande, ou às vezes de uma mama acessória, que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, né? Eu já tive pacientes com câncer de mama e mama acessória. Então, isso é uma indicação de vigilância do mastologista, onde ele pode ter abordagens de tratamento, né? Então, quando a paciente tem uma mama que causa qualquer tipo de desconforto, né? Ou dor, ou postural, ou às vezes o paciente tem alguma outra comorbidade, que aquele volume de mama pode atrapalhar, enfim. A qualidade de vida muda substancialmente quando ela consegue corrigir isso, né? E as pessoas falam bem pouco sobre isso, né? E eu acho que o papel do mastologista é esse, é olhar para aquela paciente que está com diagnóstico de câncer de mama, onde o que ela quer, bem o que o Cristiano falou, resolver o problema, arranca isso, tira tudo, porque sempre é essa ideia, né? Tira tudo, né? E a gente ter o discernimento de avaliar a paciente no contexto da paciente em si, avaliar o tumor dela, avaliar o perfil da mama dela, e aí vem o conceito do mastologista, né? De olhar para aquela mama e já prever o que pode ser feito, o que eu posso, nesse momento, com a segurança oncológica, porque eu sempre faço. Primeiro, é o tratamento oncológico. Sim. Segundo, é a plástica. Se a plástica atrapalhar o tratamento oncológico, a gente só vai fazer o tratamento oncológico. Claro que se a gente sempre puder aliar um ao outro, a gente alia, né? E a paciente não tem ela só está com câncer na cabeça, então é nosso papel, né, Cristiano? Saber o que aquele tratamento pode acarretar para ela e o que a gente pode fazer para melhorar e para otimizar aquele tratamento, né? A gente sempre oferece, né? Eu e o Cristiano tem um perfil muito
muito parecido, assim, de olhar e dizer, não, vamos tratar o teu câncer, nós temos uma segurança oncológica de tratar, mas a gente pode dar um resultado estético melhor para essa mama. E não é incomum das pacientes, sabe, também a gente tem um monte de pacientes comum ficarem muito mais felizes com a prótese, com a cirurgia pós-tratamento de câncer, com a mama dela pós-tratamento de câncer, do que antes, né? Isso são relatos comuns. Eu acho que o mais importante é a gente individualizar a paciente e ter tempo para conversar e entender a paciente, como você colocou, e passar para ela todas as alternativas. Agora de manhã atendi uma paciente, está muito bem, está feliz, terminou o tratamento dela. O sonho dela, quando ela fez o diagnóstico de câncer, era colocar uma prótese. A gente conseguiu tratar o câncer dela, colocou a prótese de aumento que ela sempre sonhou, esteticamente está bem, está tratado, o tumor foi tratado com todo o conceito oncológico, que é o principal, acho que a gente sempre pondera isso, né? E está bem, então a vida continua, né? A vida chega no normal dela mais rápido. Acho que isso é importante, né? Quando eu passei por isso, né? A gente mutilava as pacientes por uma necessidade do tratamento, só que ela voltava a vida dela ao normal, do ponto de vista sexual, do ponto de vista psicológico, demorava muito tempo, né? Então isso acarretava muitos danos para a vida dessa paciente, né? Hoje a gente já não vê tanto isso, né? Sim, eu convivi mais no passado com aquelas pacientes que não tinham coragem de tirar a roupa na frente do marido, né? Sim. Era uma coisa bem mais... Hoje, quando a gente vê isso, a gente já se assusta, porque ficou, graças a Deus, bastante incomum, né? A maior parte das pacientes, elas não precisam, porque elas já não se sentem tão mutiladas a ponto de ter vergonha de tirar a roupa na frente do companheiro, né? Então, e uma coisa que eu percebo bastante é isso que a Regina falou. Eu cuido para não falar isso no consultório, para não gerar uma expectativa, porque isso é uma coisa que nós médicos temos. A gente sempre coloca preservar a vida como uma prioridade, não a questão estética. Mas eu estou tão acostumada com vocês que eu já bato o olho e digo assim, essa aí vai melhorar. e é muito frequente, né? Porque a maior parte das pacientes que têm câncer de mama, ela já não tem mais uma mama jovem. Aqui no sul do Brasil, a gente tem uma incidência bem alta de pacientes jovens, né? Por isso que a mamografia precisa ser respeitada com seu intervalo a partir dos 40 anos, a gente não pode perder 40% isso, 40% né? Das pacientes com câncer de mama na população brasileira são abaixo de 50 anos de idade, né? Então, falando de população brasileira. São as pacientes que realmente a gente precisa intervir cedo para não perder. Claro, são pacientes que têm uma doença potencialmente mais grave, né? Mas eu percebo uma tranquilidade muito grande dos mastologistas agora em relação ao resultado estético. Sim. Então, é uma coisa que faz parte do planejamento cirúrgico, né? Faz parte. Isso, no início a gente ficava, fazemos ou não fazemos, né? Quando quando a gente começou as técnicas, assim, não, vamos reconstruir no segundo tempo, depois a gente até vai falar sobre os tipos de reconstrução. Hoje, com a segurança oncológica que a gente foi observando, porque são 40 anos, mas a gente começou mais lá no início, né? Eu fiz muita mastectomia também na minha residência médica. Então, todo esse processo de amadurecimento para a gente chegar hoje, já olhar com esse olhar plástico para a paciente, além do olhar oncológico, isso foi uma evolução muito grande no tratamento, né? Assim, né? Você parte, a cirurgia conservadora em si, você começa ali retirando o tumor, que já foi um grande avanço e preservando a mama com sequelas, né? Ficava retração, então você começa a evoluir todo esse processo. A simetria, né? de mama, né? Antes só ressecava o setor, uma mama ficava menor e a outra maior, né? E isso hoje, era muito imagina, comum. Você pode dar opção para a paciente, né? Então, você abre aquele leque de opções. Ó, a gente pode fazer uma pequena cirurgia, talvez reduza um pouco a tua mama. Se a gente achar que vai reduzir, vai criar alguma depressão, a gente já pode botar uma gordura ali, enxertar uma gordura naquele mesmo tempo cirúrgico. Aí, se você quiser, a gente pode simetrizar. Ah, mas meu sonho era reduzir a mama. Então, isso tudo acaba se enquadrando em conjunto, né? E você minimiza aquela dor daquele momento. Acho que para tudo isso é muito importante. Agora, voltando um pouquinho, vocês falaram da mamografia, a gente não pode deixar de falar, né? Isso está em pauta, a gente tem ouvido muita coisa negativa. Falaram do dado dos 40%. E eu acho importante a gente frisar a importância também da mamografia e também a importância do exame físico. O exame físico ficou de lado, mas a gente tem que lembrar que abaixo dos 40 anos, né,
pacientes abaixo de 40 anos eram 3% dos casos, hoje está em 6% dos casos de câncer de mama. Então, a gente dobrou em paciente jovem que tem uma dependência de exame físico. Né? E a partir dos 40, isso começa a aumentar progressivamente. Então, a gente tem que fazer essa mamografia todo ano, a gente sabe que é o melhor para o paciente, né? E tudo isso nos permite fazer a cirurgia, facilita para a gente na cirurgia conservadora, né? Então, claro que hoje a gente tem outras alternativas, mas se a gente pega um tumor inicial e a paciente tem uma mama de volume, ela vai fazer uma cirurgia talvez muito pequena, sendo conservadora, sem necessidade de simetrização. Uma cirurgia maior, tem a mama grande, a gente já pode simetrizar essa mama, fazer uma mamoplastia redutora em conjunto. Então, as técnicas são muito amplas. São muito variadas, né? Muito variadas. A gente tem muitas técnicas para reconstruir, né? E isso foi também dessa evolução dos 40 anos, né? Isso veio também um pouco dos conceitos da cirurgia estética mamária, né? E hoje, quando a gente olha cada paciente, até a gente pode falar, para cada paciente existe uma cirurgia específica, né? Porque quando a paciente vai te procurar por uma estética, a gente avalia só o perfil da paciente, o perfil do que ela quer para a mama dela e como é a mama dela, né? No câncer é um pouco diferente, né? A gente tem que pensar no câncer, pensar no perfil da paciente, pensar o que a gente pode dar para essa paciente de técnicas, e a gente hoje tem um leque de técnicas de cirurgia muito grandes, né? Desde a redução mamária até a prótese de aumento, e isso eu sou uma entusiasta para falar disso, porque é muito legal a gente dar qualidade de vida para a paciente dentro de um cenário de um câncer, né? Hoje vem uma paciente nossa, olha só, doutora, pela primeira vez na minha vida, depois de 60 anos, meu mamilo está para fora. Ela tinha mamilo retraído, a gente fez a adenomastectomia com prótese, ficou perfeita e ela ainda ganhou mamilo. Nunca pensei que depois do tratamento do câncer ia ter meu mamilo para fora de novo. Uma figura. E é tão bom, né, a gente ver que a gente tratou um câncer e que ela não ficou com nenhum trauma cirúrgico, assim, né? Porque era muito triste ver aquelas mutilações todas, né? E mais importante disso tudo é saber que existe isso ainda, né? Que as pessoas ainda fazem mastectomias em alguns lugares, assim. Então, acho que a divulgação da cirurgia oncoplástica, a formação do mastologista, a gente como mastologista, como sociedade, tem que defender muito isso, né? Que o mastologista tem que ter formação para isso, porque a gente vê ainda, né? Claro que não nos grandes centros, claro que é cada vez mais raro, mas a gente vê ainda pessoas que não têm essa formação em cirurgia oncoplástica, ainda existem algumas mutilações por aí, a gente pega de vez em quando, eu e o Cristiano. Se a gente vê a área de atuação, você vai ler os conceitos para o mastologista, a formação do mastologista está lá, né? Então, ele tem que fazer plástica mamária, ele tem que saber todas as técnicas de oncoplástica, ele tem que saber cirurgia estética da mama, né? Agora, infelizmente, tem serviços que ainda acabam não tendo, ou não tem o paciente, ou tem a desculpa de ter muito volume, querem fazer cirurgias mais rápidas, mas acho que isso não pode mais ser aceito, né? A gente tem como dar muita qualidade, são cirurgias rápidas, não são cirurgias que... e você estava falando dos bons resultados, eu lembro de quantas pacientes agora chegam, às vezes a gente faz... Até por uma questão do tratamento, você também leva isso em consideração, né? Fazer cirurgias que não atrapalhem o tratamento que seja necessário fazer depois. Então, às vezes a gente opta em fazer apenas uma mama, fazer a mastectomia, já colocar prótese. Semana passada atendi uma paciente que ela me procurou agora, já terminou o tratamento e eu vim aqui para a gente ver a cirurgia, tá, mas não ficou boa, a mastectomia com prótese. Não, eu vim resolver a outra, porque essa ficou boa. Essa tá bonita, agora eu quero arrumar a outra que não tá, né? Então, às vezes a gente tem a possibilidade de fazer isso no mesmo tempo, mas isso que é importante, é ter o conceito oncológico, né? O mastologista tem essa noção de saber todo o tratamento que essa paciente precisa para a gente poder oferecer o melhor para ela sem atrapalhar o tratamento, que a doença é o foco, né? E com isso, e muito nos ajudou a quimioterapia, né? Hoje acho que a gente pode conversar um pouco, porque as pacientes ainda têm aquela sensação de que tenho doença, vou tirar o tumor, né? Para resolver o problema. Para resolver o problema, né? E muitas situações a quimioterapia a gente começou a inverter, né? 20 anos atrás, poucos casos a gente iniciava pela quimioterapia e hoje a gente tem um número grande de pacientes que a gente vê o benefício de começar pela quimioterapia, tanto do ponto de vista do tratamento oncológico para essa paciente, né? Acho que a Grazi pode comentar, quanto para nós, melhorando às vezes aquele tumor, a característica daquele tumor
permitindo uma cirurgia estética, né, uma cirurgia com critérios estéticos melhor para essa paciente. Não é né? incomum, né? A gente tem uma indicação de mastectomia na primeira abordagem, essa paciente faz a quimioterapia e a gente consegue, às vezes, dar uma cirurgia conservadora para essa paciente, né? Sim, e ainda bem, porque até ficou mais fácil de convencer. Isso que você falou, Cristina, é bem importante, né? As pacientes, eu sempre digo que o câncer não é aquilo que os nossos olhos enxergam. É aquilo que os nossos enxergam mais aquilo que os olhos não enxergam. E em câncer de mama isso é uma verdade absoluta. A gente sabe que um processo de mutação celular, para se transformar numa lesão detectável por imagem, precisa de muito mais geração celular, ou seja, 30 gerações celulares, para eu conseguir fazer uma célula se transformar num conglomerado de células que eu consiga achar numa mamografia. E esse conglomerado de célula de mamografia precisa de 8 gerações celulares para se transformar numa metástase. Então, quando você enxerga a doença, ela já é mais do que aquilo que você enxerga. E é por isso que a mamografia precoce faz tanta diferença, porque quando você pega uma doença pequena na mamografia, ela já está ali há algum tempo, né? E isso, quando eu começo o tratamento não pela cirurgia, mas pelo tratamento do corpo como um todo, eu estou tratando ambas as coisas, o que os meus olhos veem e o que os meus olhos não veem. Somado ao fato de que quando a gente opera paciente antes e faz a quimio depois, a gente não sabe o que está acontecendo, é um protocolo fixo de quimioterapia, that's it, é aquilo e deu. Quando você começa a quimioterapia antes e vai fazer a cirurgia depois, você tem duas coisas importantes. Se você entende o perfil daquela paciente, tá vendo qual é o tratamento que vai funcionar, você assume o controle da situação, né? São pistas, né? Você tá vendo ele, como é que ele está se comportando, né? E se por um acaso é uma doença que não está respondendo, eu vou interromper o tratamento de quimioterapia, essa paciente não vai fazer quimio a troco de nada. E mais importante ainda, ela vai chegar na fase de bloqueio hormonal, que é importantíssimo quando ela tem uma doença hormonal, mais cedo. Então, ela vai ter um tratamento oncológico mais adequado num cenário mais precoce. Eu vou fazer menos químio, vou causar menos dano, vou fazer a cirurgia no tempo certo e começo o bloqueio hormonal dela o mais cedo possível. E entendo que esse deverá ser o segmento dela. Então, tem o tratamento neoadjuvante, ele tem benefícios de tratamento do ponto de vista oncológico, tem benefício de tratamento do ponto de vista estético, sem sombras de dúvida, e ele trata aquilo que os nossos olhos veem e que os nossos olhos não veem ao mesmo tempo. Mas também é importante ressaltar que esse tratamento neoadjuvante é para determinados tipos de tumores que a gente sabe que vão precisar da quimioterapia. Muitas vezes, quando a gente sabe que vai precisar já, a gente, dependendo do caso, a gente inverte a ordem. Eu sempre digo, a gente vai inverter a ordem, porque essa paciente faria, por causa do perfil do tumor, uma quimioterapia. E não são todos os tumores que tem que fazer quimioterapia. Então, a maioria, na verdade, dos tumores hoje ainda vão para a cirurgia inicial, com grande chance, principalmente se detectados precocemente, como a gente vem falando, de não precisar nem fazer quimioterapia depois, né? Então, esse é o grande cerne da coisa. Nem todos vão precisar, e que bom que se todos não precisassem, né? Porque até os mais agressivos, se diagnosticados muito precocemente, poucos deles precisariam de uma quimioterapia muito agressiva, né? Mas até nisso a quimio veio para somar com um tratamento oncológico, não? As pessoas têm falado muito de inteligência artificial, né, Rê, na detecção da imagem, né? Eu acho que muito se discute sobre inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que tem neurônios não tecnológicos. Meus neurônios, eles não são tecnológicos, eles sofrem. Então, eu tenho um pouco de angústia, assim, com essa questão da inteligência artificial, mas eu tenho uma irmã que é engenheira que trabalha com isso. Então, ela vive tentando me explicar o que vai acontecer, mas a imagem, sem sombras de dúvida, vai ser muito impactada para a inteligência artificial. E aí a gente vai conseguir olhos melhores, não melhores do que os nossos maravilhosos radiologistas, mas mais seguros do ponto de vista de livres de erro humano. Porque nem sempre o paciente tem acesso a um melhor mastologista, a gente ainda sofre muito com a qualidade de profissionais não necessariamente capacitados para ela dar um determinado exame, sem informações clínicas. Isso faz a gente perder a sensibilidade do exame, né? E a inteligência artificial vai fazer com que isso seja ainda mais verdadeiro. Provavelmente muito menos pessoas vão precisar de quimioterapia daqui 5, 6 anos. Porque você fala em inteligência artificial com a imagem, eu acho que
já faz parte, né? Mas jamais vai deixar o colega que é o especialista de fora, né? Eu acho que serve, se você pensar, a gente tem em média aí, claro, vai variar de acordo com a idade, mas eu preciso de mais ou menos 1.500 mamografias para detectar um câncer. Né? O que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai conseguir separar aqueles casos que são 100% normais. Então, aquele que não deixa dúvida alguma. Esse ela separa e põe num bolo. E aquele grupo menor que tem que prestar uma atenção maior, então a gente vai pegar esse radiologista, em vez de ele ter que olhar 1.500 com a mesma atenção, ele vai olhar 50 com uma atenção dobrada. Isso com certeza vai melhorar a qualidade de diagnóstico. Né? A inteligência vai potencializar o expertise dos médicos. O né? recurso em vez de em uma hora dito, ele né? ter que olhar 20 exames, ele vai ter essa uma hora para olhar um. Né? Isso vai melhorar a qualidade. Com certeza né? absoluta, com certeza. E vamos falar um pouquinho, já que é um podcast para pacientes, né? Eu queria que o Cristiano explicasse um pouco o que a gente tem de uma forma global, claro, porque o que a gente tem de tipos de reconstrução mamária e quando que é o momento que a gente faz, né? Porque existem duas reconstruções, a imediata e às vezes as reconstruções tardias, né? O que a gente tem basicamente de técnicas para os pacientes que estão nos vendo hoje, querem saber? Eu acho que quando a gente fala em cirurgia conservadora, vamos separar em cirurgia conservadora e nas pacientes que precisam de uma retirada completa da glândula mamária, né? Porque mesmo com toda a quimioterapia, a gente vai ter situações em que precisa, né? O tumor está espalhado na mama toda, né? A paciente tem uma mutação genética, a gente vai precisar. Naquela paciente da cirurgia conservadora, a gente sai desde as pequenas cirurgias, né? Onde a gente faz os remodelamentos da mama, a gente retirou uma área do tumor, a gente solta a mama como se fosse uma pizza e fecha ela como se fosse fechar uma pizza, né? Mesmo numa cirurgia não plástica, só numa cirurgia não plástica, oncológica. Na cirurgia oncológica, esse é o nosso dia a dia, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia maior, na cirurgia oncoplástica, né, a gente vai usar as técnicas de redução de mama. Então, aquela paciente que nos procura, às vezes, só para redução de mama, é a mesma técnica que a gente vai usar na paciente que, às vezes, tem um tumor ali. Então, você vai retirar aquela área do tumor e reduzindo a mama dessa paciente, usando aquela área de tecido que seria retirado, talvez para reduzir a mama, você vai preencher o espaço e com isso você vai ter uma redução de mama, uma mamoplastia redutora oncológica, digamos assim, que hoje a gente chama de cirurgia oncoplástica. Então, acho que dentro das cirurgias conservadoras, a gente tem essas técnicas. Hoje a gente vem associando muito, tanto na cirurgia conservadora quanto nas mastectomias, a gente vem associando a lipoenxertia, né? É uma técnica mais nova, né? Que é uma técnica recente, onde você pode preencher, você vai usar para preenchimento, não é para dar grandes volumes, né? Existem até situações que você tenta dar maiores volumes, mas você precisa de 7, 8 cirurgias para isso. Então você faz uma lipoaspiração, não é para reduzir o abdômen, não é... Os pacientes ficam felizes da vida. Não Nossa, é doutora, não, são pouca gordura. Não é lipoescultura, a gente vai tirar ali em média 100 ml, mas isso também dá um bom resultado. Que a gente usa também nas cirurgias de mastectomia, né? Onde hoje, quando a gente faz... Assim, para uma paciente hoje fazer uma mastectomia radical com a gente, só se for desejo da paciente, né? 100% das pacientes hoje têm condições de sair da cirurgia com uma reconstrução mamária. E na maioria das vezes imediata, né? E deixando às vezes para um segundo tempo a simetrização em alguns casos, mexer na outra mama, porque às vezes você vai fazer uma cirurgia numa mama e essa paciente vai ter que irradiar uma mama com prótese. Você sabe que vai modificar, isso vai mudar o perfil da mama, então você deixa para mexer na outra num segundo tempo. Mas a mastectomia hoje, na grande maioria das vezes, você vai colocar prótese. E a gente pode preservar pele, pode preservar areola e mamilo, na grande maioria das vezes, um conceito de cirurgia conservadora também, né? Em conservar a pele e mamilo. Isso, você conserva a pele e mamilo e você coloca uma prótese substituindo, né? E aí você vai avaliar a outra mama, se vai fazer a mesma técnica ou não. Então, eu acho que esses são os grandes enfoques. E, paralelo a isso, eu acho que aí a mastologia evoluiu muito por trabalhar muito com prótese, por trabalhar muito com esses pedículos, essas rotações, essas mamoplastias oncológicas, é que a gente acaba assumindo também o lado estético da mama, né? Naturalmente, hoje, para quem faz uma cirurgia como essa, às vezes, melhorar a estética da paciente, colocando uma prótese de aumento, quer seja no momento oncológico, quer seja num puramente estético, né? Acaba sendo o nosso dia a dia, né?
E até a gente estava falando sobre cirurgias plásticas mamárias, né? Até hoje com a evolução das técnicas e com o avanço, hoje até para tirar um fibroadenoma, um nódulo benigno de mama, tem um nódulo benigno de mama, até para tirar esse fibroadenoma, esse nódulo, a gente já pensa no conceito estético mamário, né? Onde é que vai ser a melhor incisão? Onde é que vai ser uma incisão que eu esconda essa incisão para o paciente não botar um biquíni, botar um decote, botar alguma coisa e não aparecer essa estética. Então, acho que a estética mamária está no nosso dia a dia em todos os conceitos, né, fisiológicos e tanto nas cirurgias benignas, às vezes, né, uma cirurgia mais simples. Mesmo assim, né, a gente está falando sobre isso, né, a gente sempre, quando a gente olha a mama, a gente olha a fisiologia da mama, principalmente. Eu acho que esse é o grande papel do mastologista, né, querendo puxar a brasa para o nosso lado, comparado com cirurgiões plásticos. Eu acho que a gente tem uma visão fisiológica muito mais preparada da mama para poder encarar essa paciente, assim, essa cirurgia. E a gente tem um conceito estético muito importante, assim, na questão de preservar a mama, do paciente não se sentir com uma cicatriz fora e às vezes até numa cirurgia benigna, né? Então isso é a nossa acho que a grande evolução do tratamento cirúrgico do mastologista. Eu acho que é essa visão 100% estética. E a gente vive num país onde a cirurgia estética mamária bomba, né? Se a gente comparar, eu fiz estágio fora, na Europa, né? A paciente europeia, ela não tem tanto essa necessidade estética quanto a paciente brasileira tem. Eu me lembro que eu via as mamoplastias, ali, a mastopexia, ali, eu olhava, tá, mas tá caída. Mas continua caída. Ele falou assim, ela gosta, a europeia gosta de uma mama inteira, né? A europeia gosta. E as nossas, não, aquela que assim, ó, já bota uma prótese, já levanta tudo que tem para levantar. Então, e isso é conhecido, né? O cirurgião plástico, oncoplástico brasileiro, ele tem um conceito estético muito forte, porque as pacientes daqui, elas exigem isso. E a gente mora em praia, então a gente é mais exigido ainda, né? E é muito engraçado quando tu avalia os perfis diferentes das pacientes de acordo com as regiões, assim, né? Aqui, Balneário Camboriú, onde a gente trabalha, onde a gente vive, é uma paciente que usa biquíni, vai pra praia o ano inteiro, né? Então, mais do que nunca, a gente tem um viés da gente sempre estar com uma paciente, principalmente agora as jovens, e a gente está vendo muitas pacientes jovens, né? Dessa questão de se preocupar mesmo com a estética, né? E deixa eu fazer uma parte de paciente hoje. Quando que, pedir para vocês explicarem, assim, quando que eu não posso fazer uma cirurgia conservadora, né, preservando a mama, e qual que é a diferença entre mastectomia radical e adenectomia? Qual que é a diferença? O que é isso? Eu acho que hoje, pegando aqueles casos que no passado te deixaram ansiosa, né? Provavelmente foram... E eu sou um defensor disso. Eu acho que se o tumor responde bem à quimioterapia e ele é um tumor único, a gente sempre vai fazer uma cirurgia conservadora, né? Então, assim, a gente tem mais do que um caso de tumores aí de 8, 10 centímetros inicialmente, que com todo o tratamento realizado terminaram com uma cirurgia conservadora, com excelente resultado estético. Então, eu acho que hoje, para a gente fazer uma cirurgia, não poder fazer uma cirurgia conservadora, paciente com mutação genética, que aí ela vai se beneficiar de uma cirurgia mais radical. Às vezes a gente até faz a cirurgia conservadora no primeiro momento, se a mama for muito grande, você pode fazer em 2 tempos, né? Reduz a mama e num segundo tempo retira o que sobrou daquela glândula mamária e coloca uma prótese. Tá? Ou se é um tumor que está espalhado na mama toda. Então, às vezes a gente pega tumores iniciais, né? Carcinomas in situ, que é aquele tumor que está dentro do ducto do leite ainda, certo? Que a paciente vai ter um potencial de cura altíssimo, mas ele é inicial, porém ele é espalhado dentro da mama. Aí, para a gente tirar a doença, eu preciso tirar a doença toda. Se para tirar a doença eu vou ter que tirar uma boa parte daquela glândula mamária, que não me permite montar ela depois e deixar um resultado estético adequado, aí seria indicação para fazer uma mastectomia, né? As mastectomias radicais modificadas, que é o que a gente faz quando necessário, é aquela cirurgia que necessita tirar areola e mamilo. Eu acho que hoje a indicação para retirar areola e mamilo é o tumor grudado na areola e no mamilo. Se ele não tiver grudado na areola e mamilo, eu vou poder preservar aquela areola e mamilo. Se o tumor não tiver grudado na pele, eu vou poder preservar aquela pele.
E quando a gente preserva a pele, a gente vai fazer uma adenomastectomia, né? Vou retirar apenas a glândula mamária, certo? Acho que esse é o conceito atual. Então, preciso tirar, só vou tirar o que é necessário. Né? Doença está no mamilo, tem que tirar o mamilo, né? E aí a gente reconstrói o mamilo também. Sim, até isso tem as técnicas reconstrutoras de mamilo, de papila, né? Eu sempre falo uma frase clássica para as pacientes para elas entenderem. Por que não mastectomia? O conceito oncológico do tratamento do câncer de mama é o seguinte, 2 pontos. Tirar o tumor com margem de segurança. Ponto. Esse é o conceito. Tirar o tumor com margem de segurança. Eu posso fazer milhões de coisas para tirar o tumor com margem de segurança, mas basta tirar o tumor com margem de segurança. Então, se eu precisar fazer uma mastectomia, porque se eu for tirar esse tumor com margem de segurança e isso deixar um defeito estético na mama, numa cirurgia conservadora, eu vou ter que fazer a mastectomia. Mas na grande maioria dos casos, isso vem do advento do diagnóstico precoce, da mamografia anual, eu conseguindo pegar um tumor em estágio inicial, com uma mama que me dê condições de fazer isso, eu só vou simplesmente tirar o tumor. Quando eu começo a falar isso, elas começam a tirar o tumor com margem de segurança. Ponto. Para isso, eu não preciso tirar toda a mama. Às vezes eu vou ter que tirar. Ou a mama é muito pequena também, e aí tu vai tirar aquele tumor, vai ficar uma assimetria, vai ficar uma retração. Às vezes a gente é obrigada por causa, não necessariamente por causa do tamanho do tumor, às vezes porque tu olha aquilo e tu vê, não, se eu fizer uma cirurgia conservadora, eu vou tentar sempre uma conservadora, mas se eu fizer uma conservadora ali, pode ficar uma assimetria, pode ficar uma retração feia. Então são casos que a gente indica, que é a minoria dos casos, né? A grande maioria, o conceito é esse, tirar o tumor com margem de segurança e biopsiar o linfonodo axilar, que é o primeiro lugar para onde a doença se dissemina por via linfática. Quando eu começo a explicar isso, eu falei, isso é aqui, é na Ásia, é na Europa, é na China, nos Estados Unidos, tirar o tumor com margem de segurança. Então, e isso começa a dar mais tranquilidade para elas. Às vezes eu sou obrigada a tirar toda a mama para fazer isso, às vezes eu sou obrigada, não preciso tirar, né? E quando eu não precisar tirar, melhor ainda, melhor recuperação, melhor qualidade de vida, enfim, né? Acho que é praticamente... Como falou o esposo da paciente hoje, ela veio tirar os pontos, a gente fez uma cirurgia conservadora, uma senhora de quase 80 anos de idade, né? Ela teve um primeiro tumor na mama direita, em 1982. E agora ela fez um outro tumor na mama esquerda. E ela fez conservador em 82. Em 82 ela fez cirurgia radical. Mastectomia, e depois acabou virando minha paciente que ela veio para fazer reconstrução. Ela ficou 20 anos sem mama. Aí a gente fez a reconstrução dela, usando técnica de expansor e prótese, reconstruiu a areola, reconstruiu o mamilo, e agora ela fez um outro tumor na esquerda e a gente fez uma cirurgia conservadora. A frase dele, né, acho que resume tudo. Como evoluiu, né, doutor? Explica tudo mesmo. E é muito louco, porque como evoluiu, como a gente já viu, não é aquela coisa, no passado, não, eu já vejo pacientes de 20 anos atrás, assim, de 10, 15 anos atrás, e graças a Deus, é o que eu falo para as pacientes, talvez hoje esse não fosse o teu tratamento, e graças a Deus, a medicina continua evoluindo. Se eu tivesse parado no mesmo conceito que eu tinha oncológico de 10 anos atrás, talvez muitas pacientes estivessem sendo prejudicadas agora. Então, na verdade, a gente continua evoluindo, né? A gente continua estudando a mama e vendo que cada dia vem alguma coisa nova, e a gente olha os pacientes de 10 anos atrás e hoje tu já talvez não abordaria assim, porque a cirurgia, a mastologia, né? Tu como oncologista de mama, sabe o quanto as coisas mudam radicalmente. Cada congresso que tu volta, tu já vem com outro conceito, e cada estudo grande que sai, a gente conversa, e agora vamos esperar o que nós vamos fazer, né? Porque é muito louco a velocidade, né, com que os estudos oncológicos cresceram, né? Então, a gente aí continua em intensa transformação, né? Em intenso aprendizado. O cuidado até com a nossa expectativa, né? Que a gente vem estudando tanto e acreditando que está melhorando, que a gente acaba olhando para o paciente tendo uma expectativa, às vezes, muito superior à dela, né? Sim. Paciente feliz da vida, e a gente procurando... Não é incomum, exatamente, a gente querer oferecer. Não, doutora, eu tô legal com a minha mama, e a gente já olha... Sim, eu percebo muito isso em vocês. doutora Regina disse que ela quer fazer uma coisa aqui na mama, mas eu acho que tá tão bom, por que eu vou mexer aqui? Eu não quero fazer cirurgia de novo. Eu digo, espera um pouco, daqui a pouco você vai querer. Normalmente é isso que eu falo, né? E uma coisa também que eu percebo é o fato que advém de algumas experiências das pacientes, é aquelas assim, na hora que tem o diagnóstico faz qualquer coisa, né? Ela só quer se livrar da doença, tudo para ela tá bom, só quer se livrar, né? Esse é o conceito real.
Mas existe um conceito de funcionalidade da mama, né? Que eu acho que isso é o resumo da cirurgia oncológica em sua evolução, em qualquer área. A cirurgia oncológica evolui na medida em que ela preserva a função do órgão. Né? Isso é o grande X da questão. Mama tem função estética. Então, preservar a mama significa preservar. E mama tem a função fisiológica, né? A função fisiológica da mama, a gente sempre esquece que é a amamentação, né? Sim, com porque certeza. Qual é o objetivo dessas duas mamas aqui, né? Amamentar, né? Mas no sentido assim que eu quero dizer, para a mama, a estética é uma função de órgão, né? Tanto quanto a parte do estômago, a digestão, da pele, a proteção, é a função do órgão. Então, preservar a função é um preceito da evolução da cirurgia oncológica como um todo. E agora, planejar a reconstrução, que é uma coisa que eu percebo, assim, não, essa paciente não vai fazer as duas mamas agora, né? Essa paciente vai fazer uma cirurgia agora, ou uma pergunta bem comum, tá, então, mas deixa que eu coloque a prótese depois da radioterapia. Dá para colocar a prótese depois da radioterapia? Por que não dá? Então, como é que vocês fazem esse planejamento de decidir quando eu não posso? Claro que não é uma coisa fácil de explicar, mas só para dar uma ideia para as pacientes básica. Quando que eu não devo inicialmente fazer a cirurgia dos dois lados? Por que eu não faço isso? E por que não é bom, se é o caso, fazer só pensar esse é o X da questão, só pensar na reconstrução da mama depois, quando envolve radioterapia, né? E como é que vocês fazem esse planejamento? Porque isso é o que vem sendo feito na mastologia agora, né? Isso é o que eu vejo vocês fazendo. Vocês planejam o processo estético de reconstrução daquela mama ao longo do tratamento. Eu acho que quando a gente está... Um ponto é quando a paciente vem de quimioterapia e a gente sabe que vai para a cirurgia e ainda vai para uma radioterapia, né? A gente tem prazos aí que a gente tenta respeitar, que a gente sabe que esses prazos são importantes no desfecho final do tratamento. Então, principalmente... Se atrasa, diminui a chance de cura, né, Cristiano? Isso. Então, sim. Não dá para jogar com isso, né? É um preço muito alto, desfecho né? do tratamento, a gente está falando em cura, né? Então, o que eu acho importante, um dos pontos, a gente sabe que a quimioterapia traz algumas dificuldades para nós do ponto de vista de cicatrização, certo? Aumenta o sangramento cirúrgico, essa paciente tem uma cicatrização mais difícil, a gente tem mais riscos de complicação, principalmente quando a gente usa prótese, mais risco quando uma cirurgia oncoplástica, a gente tem mais risco da cicatriz abrir, né, de ter deiscência. Quando é numa cirurgia com prótese, a gente tem mais risco de rejeição dessa prótese, mais risco de infecção. Então, se você tem mais risco já naquele momento, eu tento reduzir esse tempo cirúrgico. A gente sabe que o aumento de tempo cirúrgico aumenta o risco de complicações. Então, eu evito a simetrização, mexer na segunda mama nesse tipo de paciente. Acho que a paciente que vem da quimioterapia, a gente tem que focar no tratamento da mama oncológica apenas, e a gente faz após, a gente pensa na outra mama, certo? Em relação o que a gente tem que pensar, que às vezes a gente vai falar, mas colocar prótese, não colocar prótese no mesmo tempo, né? É que às vezes a gente começa a associar o desejo de uma cirurgia estética no desejo junto com a cirurgia oncológica. Então, uma coisa é usar as técnicas para tratar o tumor, as técnicas de oncoplástica. Outra coisa, eu vou fazer uma cirurgia, às vezes cirurgia pequena, um nódulozinho de 2 centímetros, que eu posso fazer uma pequena cirurgia, só tirar o nódulo, mas essa paciente já tem um desejo estético. Essa paciente tinha o desejo de um dia reduzir a mama, essa paciente tinha o desejo de um dia colocar prótese. Quando a gente vai falar em prótese, o problema da radioterapia é o quê? A pele perde elasticidade, ela destrói colágeno, então o que acontece? A mama, quando você coloca uma prótese, ela vai crescer, vai aumentar no volume. Se você não tem elasticidade, ela vai empurrar essa prótese para algum lugar. Ou essa prótese sobe, eu brinco que vira ombreira, né? Certo? Então, a prótese vai para algum lugar. Isso cria um resultado estético ruim. Já tive essa experiência negativa com o paciente, né? E hoje eu não indico. Então, eu acho que se é desejo colocar prótese, vamos conversar e vamos colocar já. Já é o momento. Coloca-se nesse momento, faz E pode ser colocado, então, a prótese de aumento antes de fazer a radioterapia, para o paciente poder fazer essa correção
estética no tempo da cirurgia e depois fazer a rádio. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. A gente sabe que a gente vai ter alguns riscos, né? Porque a radioterapia pode mudar um pouco a simetria daquela mama, mas eu já criei aquele espaço, já criei aquele volume. Então, eu aumento um pouco o risco de contratura capsular, que é como se fosse uma rejeição da prótese, que cria uma capa dura ao redor da prótese, né? Que se começar a incomodar demais, a gente tem que tirar. Mas tira-se a cápsula, coloca-se outra prótese, porque o espaço já foi criado. O espaço... É mais fácil, né? Quando a paciente já está com a prótese. Eu acho que seria importante criar esse espaço da prótese antes da radioterapia. Entendi. Depois a gente consegue, porque uma mama ficou mais rígida, a outra caiu um pouquinho. Você vai lá e corrige. Né? Mas eu acho que se pensa em colocar prótese, coloque junto, naquele momento. A chance de complicar existe, mas é menor do que depois. Depois é muito difícil conseguir o resultado estético, né? Sim. Porque é uma pergunta que elas fazem bastante para mim no consultório, né? Mas eu queria aumentar. Eu digo, olha, conversa com o mastologista, porque a rádio, ela vai acontecer no teu caso e ela vai influenciar nessa decisão. Acho que a paciente tem que ter uma consciência, assim, né? Principalmente quando ela vem com esse foco estético, que ela vem, não é um agente que oferece. Porque quando a gente oferece dentro de um limite que a gente já sabe previamente, né? Então, a gente já vai oferecer aquilo que dá para fazer com menos riscos, né? Mas quando a paciente vem com uma vontade estética muito forte, acho que a gente tem que ser bem realista também, e ainda e tentar chamar mais para o lado oncológico. Olha, é um tratamento de câncer. A radioterapia, a gente sempre brinca, né? A gente adora os radioterapeutas, mas a radioterapia é inimiga da cirurgia mamária, assim, né? Por quê? Porque ela causa esse ambiente de fibrose, esse ambiente de perda de colágeno. A fibrose faz com que perca a vascularização. Então, operar uma mama irradiada, eu fiz medicina estudando que a gente não podia mais operar mama irradiada em hipótese alguma. Hoje a gente já tem técnicas, inclusive oncoplásticas, para reabordar essa mama irradiada. Mas é uma cirurgia com muito risco. A radioterapia, ao longo dos anos, esse processo cicatricial fibrótico, assim, dela, ele vai aumentando, né? Então, a mama ela vai ficando assimétrica. Então, eu acho que, assim, a paciente tem esse conceito estético, mas ela tem que entender também que tem um tratamento de câncer ali. E quando a paciente entende, ela fica mais tranquila. Doutora, tá um pouco assimétrico, mas tem uma radioterapia ali, tem uma cirurgia oncológica ali. Então, são dois perfis de paciente, né? Aquela que vem só para o tratamento de câncer e que a gente dá a abordagem estética dentro do limite daquilo que eu sei que não vai ser tão arriscado para ela. Ou quando a paciente vem com uma expectativa, e o Cristiano pega também, às vezes, a paciente que vai lá para botar prótese no consultório dele, ele vai fazer os exames e tem um câncer de mama. Sim. Então, a paciente já muito diferente, né? Onde a gente vai ter que explicar que talvez essa ideia, esse mundo ideal da mama dela estético que ela criou, se prejudica um pouco por causa do tratamento oncológico, né? Acho que é o que a Grazi colocou, né? Isso tudo faz parte desse planejamento, né? De sentar com a paciente, assim, quais os teus desejos. Teu tratamento é esse, vamos somar as duas coisas, o que a gente consegue fazer, quantos procedimentos a gente precisa para isso, qual é o caminho para chegar nisso, porque essa paciente mesmo, essa que já estava numa programação estética e descobre um câncer de mama, é muito difícil virar a chave, né? Eu vou entender que eu tenho que tratar o câncer tem que ir para o primeiro ponto ali, né? Eu vou valorizar o tratamento e a gente vai respeitar a estética, a gente vai dar continuidade nessa paciente. Mas eu acho que essa é uma paciente bem difícil, assim, sabe? Porque ela está vivendo um momento... Assim, a gente já operou pacientes que a cirurgia estética era para a próxima semana. E aí, naquela uma semana, tudo muda, né? Chave. E aí você tem que conversar com ela, a importância do tratamento oncológico e trazer, acho que aí cabe a nós trazer para ela, dentro disso a gente pode seguir esse caminho e você... alcançar o teu resultado estético, mas preservando o tratamento que é o principal, né? Que é vida, né? Mas eu sempre digo, a paciente oncológica ela é fantástica, né? Somos abençoados de fazer oncologia, porque quando a paciente oncológica ela te abraça, ela acredita em ti, e ela compra aquele mesmo sonho junto contigo, ela aceita melhor, né? Quando tem um câncer junto, a aceitação, ela muda tuas perspectivas, né? Sobre tudo, assim. Transforma a vida das pessoas. Elas se transformam e elas talvez mudem um pouco o conceito daquilo que elas querem ou não querem. Então, a gente sempre consegue, né, adequar o tratamento oncológico com o conceito estético. E outra coisa que eu falo para elas, assim como numa cirurgia plástica, às vezes, tu vai ter que fazer
reparações, né? Não é incomum, né? Eu já fiz estética também. Normal a gente ter que fazer uma reparação lá que outra. As cirurgias oncoplásticas também, né? Sim. Porque a gente tem, além da estética, vários outros fatores associados no tratamento que interferem muito mais do que se fosse só uma cirurgia estética inicial, né? Então, acho que uma boa conversa sempre, né? Explicando que o caminho ele é um pouquinho mais longo do que seria num cenário só estético. Acho que as coisas ficam mais tranquilas, né? E deixar claro para o paciente que a gente tem essa preocupação estética, o nosso planejamento envolve a estética, né? Mas também que agora ela vai focar num tratamento de câncer e depois a gente tem o resto da vida para lidar com esses detalhes estéticos, com esses retoques, com o que for necessário para só melhorar a qualidade de vida, né? Muitos podcasts aqui, né? Quantos podcasts a gente vem falando sobre qualidade de vida, sobre sobrevida pós-câncer, sobre como os pacientes vivem mais hoje, vivem bem hoje, né? E acho que tudo meio que interliga, né, com a cirurgia estética mamária, né? A gente falou no podcast sobre sexualidade. Pô, qual é o câncer que mais impacta na sexualidade externa, na mulher se sentir bonita, se sentir desejada, se sentir atraente, né? Como a cirurgia oncoplástica melhorou, não só no conceito estético, mas nas relações de casal, na autoestima da mulher, né? Como é fantástico o que a gente pode fazer, né? Quando eu fiz faculdade, há muito tempo atrás, o número de pacientes que recusavam tratamento cirúrgico era muito alto, comparado com o que é hoje. No mínimo, uma paciente por semana recusava o tratamento. Era normal, a gente não se impressionava. Hoje, meu Deus, não acontece, muito raro. Ela chega desconfortável, assustada. Mas quando a gente explica o que precisa ser feito e como vai ficar depois, passa rápido, né? Passa rápido. Quando a paciente já tem a prótese, ela precisa tirar a prótese? Não. Muitas vezes, se a prótese está sem nenhum problema, muito pelo contrário, né? Geralmente a gente tenta preservar. Se a prótese dela tá tranquila, se ela está confortável, se ela não tem nenhum sinal de contratura ou de envelhecimento da prótese, às vezes que fica uma assimetria, geralmente a gente mantém a prótese. Mas se essa tua paciente já tiver uma prótese há 15 anos, diagnosticou o câncer, você vai ter que operar. Você mexe nessa prótese? Depende da prótese. A gente já fez umas que a gente mexia, porque 15 anos já tem o efeito do tempo, né? Então, geralmente, elas já estão um pouquinho mais desconfortável, né? E a gente mexe em alguns casos. Vai depender de cada caso, né? A gente mexe ou não mexe. Eu fiz essa pergunta porque normalmente a gente não mexe, geralmente né? A gente não mexe por quê? Porque a gente vai ter a radioterapia em cima. Então, a gente deixa, se for necessário, para mexer depois, né? Mas em alguns casos, sim, a paciente já quer melhorar. Aí sim, quero melhorar, faz quero uma mudar, mastopexia, já troca a prótese. Botar uma prótese maior. Mas essa visão que ela vai para a radioterapia antes, essa visão que a gente tem que dar para ela. Não, calma, espera que ainda tem coisas para ser feitas. Porque, na verdade, eu brinco que a mama ela fica muito mais difícil de mexer, mas o aspecto da pele na rádio é de uma mama mais alta, né? Então, aquela pele que cai mais na flacidez de uma mama não irradiada, ela cai menos quando é uma mama irradiada. Ela fica uma pele mais enrijecida, mais dura. A radioterapia está evoluindo muito, né? Sim. Então, acho que aí depende muito do local que está esse tumor, do tipo de radioterapia que vai ser realizado, que às vezes se permite Isso é bem importante falar. A radioterapia deu uma evolução muito favorável para a cirurgia estética mamária. Radioterapias mais locais. Então, por exemplo, essa paciente que eu falei que eu atendi hoje de manhã, que a gente colocou uma prótese de aumento junto com a cirurgia conservadora dela, era um tumor quase chegando na axila. Então, ela fez uma radioterapia bem localizada, bem focada, praticamente não tocou na prótese, né? Sim. Então, a pele sofre um pouquinho, mas a gente não espera ter uma complicação, a pele dela não vai sofrer tanto, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, o tipo de pele, característica da paciente, cuidados que a paciente tem com a sua mama, né? A hidratação da mama é uma coisa muito importante. Então, tudo isso acho que tem que ser levado em consideração. E hoje ainda existe a janela da radioterapia parcial, né? Hoje existe a janela da radioterapia parcial. Para tumores de baixo risco,
a gente ainda consegue fazer essa radioterapia parcial. A evolução da radioterapia favoreceu muito, né, a manutenção, o conceito estético que a gente também quer tanto, né, e a gente sabe que a radioterapia muitas vezes atrapalha, principalmente na evolução dessa cirurgia, né, se tu pegar uma mama irradiada 10 anos depois, a assimetria é inevitável, porque acontece aquilo com a prótese que o Cristiano disse, aquela fibrose que segura, levanta a prótese, e a outra mama, o tempo é imbatível, né? O tempo é implacável. O tempo vai fazer a outra mama ficar caído, e essa aqui, às vezes elas gostam mais da que tem radioterapia, que tá mais durinha, do que dá pra fazer radioterapia nas duas, pra deixar as duas durinhas. Porque na verdade eu percebo isso no consultório, eu percebo que as pacientes que tinham prótese, em geral não mexem na prótese, e o resultado desta mama, ele é bom em geral. Aquela prótese que já está bem estabelecida, eu não vejo, claro, considerando boas técnicas de radioterapia que a gente tem hoje, graças a Deus, eu não vejo muitas complicações. Não, hoje a gente vê muito menos do que antigamente, com aquelas radioterapias mais agressivas, que pegavam um campo muito aberto, né? Hoje em dia a gente consegue, inclusive a gente consegue operar essas mamas, que antigamente a gente olhava para algumas mamas e dizia, olha, se eu te operar, essa pele não vai fechar, essa prótese vai extruir, né? A gente pegou já isso bastante, né? Então hoje a gente tem mais coragem de abordar essas mamas, né? Você vê que a evolução da radioterapia nos permitiu fazer uma segunda cirurgia conservadora nas pacientes, né? Qual que era o conceito que a gente tinha? A paciente fazia uma cirurgia conservadora, irradiou a mama, tumor voltou na mama, mastectomia radical. Não era mastectomia com prótese, não era preservação de pele, areola e mamilo, nada. Era retira a mama como um todo, né? E se for reconstruir, vai reconstruir com o músculo das costas, músculo cirurgias da muito barriga, agressivas, outras né? cirurgias, né? E hoje não, as novas técnicas, né, permitem reirradiar. Então as pacientes estão fazendo a segunda cirurgia conservadora, irradiando, né, mantendo a mesma perspectiva de sobrevida. Então acho que isso tem essa evolução como um todo, né? É da cirurgia, é da radioterapia, é da quimioterapia. Resumo, a gente tem muita coisa para falar. A gente da oncologia em geral, né? É uma melhora muito significativa mesmo. A maneira como a gente consegue trabalhar os ganhos da plástica, da oncoplástica, no cenário do tratamento do câncer de mama, mudou completamente o impacto do diagnóstico de câncer de mama para uma grande parte das pacientes. Sim. Claro que assim, ninguém fica feliz de ter o diagnóstico de câncer, é uma fase muito difícil, tem muitas perdas, perder o cabelo é muitíssimo difícil, né? Isso gera... Quando a paciente perde o cabelo, não é só uma questão estética, é uma questão de visualização diária da perda que a doença traz. Não tem nenhum fator que não afete a paciente na hora que ela sente que o cabelo dela caiu. Então, é muito difícil perder o cabelo, muito. Mas nós temos a possibilidade de usar a touca, né? A touca de resfriamento. Tem um estudo que foi publicado recentemente sobre os dados da utilidade de você usar a touca de resfriamento. Ela é muito difícil, sabe, Cristiano? As pessoas, elas falam na touca como se fosse uma coisa milagrosa. Não é. 50% das pacientes conseguem preservar 50% do cabelo que elas têm. Isso é o sucesso da touca. Tá? Mas ficar menos tempo sem cabelo é importante. Demorar mais tempo para ficar sem o cabelo é importante. Ter a oportunidade de raciocinar, amadurecer, que o cabelo vai cair, é importante, porque aquele tempo de enfrentamento da doença vai te dar um ganho de empoderamento, porque você começa a assumir o controle do medo, assumir o controle da vida, se sentir mais forte do que a doença propriamente dita. E não só isso, mas o pós do tratamento, o cabelo cresce mais rápido. Quando você resfria o couro cabeludo, que é o que a touca faz, a touca congela o folículo, ela impede, teoricamente, o fluxo sanguíneo da quimioterapia dentro do folículo por um período longo. A touca a gente usa durante o período da quimioterapia e resfria o folículo do pelo, e isso vai impedir que o fluxo de quimioterapia acabe definitivamente, causando uma queda absoluta. A queda da quimioterapia clássica, ela acontece entre o 14º e o 17º dia do cabelo. Se você usa a touca, você arrasta isso. E ele tem um período em que ele cai mais e um período que ele segura. Então, existem cuidados específicos que você vai usar. Não dá para usar com qualquer quimioterapia, mas para as que a gente usa classicamente para câncer de mama dá.
E o cabelo cresce muito mais rápido depois. Então, num período de 5 meses, que é, vamos lá, 6 ciclos a cada 21 dias, mais ou menos isso, a paciente vai perder mesmo o cabelo talvez depois do 3º mês, e quando ela usa touca, o cabelo cresce mais rápido, 1 mês depois o cabelinho dela já está crescendo de novo. Então, inclusive isso também é estética, né? Tão importante para a paciente quanto a reconstrução mamária dela. Exatamente. Né? Então, são os ganhos, são né? os Que ganhos. pensar no contexto da qualidade de vida para o paciente oncológico, a gente consegue atingir. Muito bacana. São aqueles pontos que fazem parte da programação, sabe? Que a gente não pode... claro. A gente foca na doença, mas a gente tem que, olha, a gente pode ir por esse caminho. Claro. Tem pacientes que vão querer mais, outras menos. Eu me esforço para lembrar e sempre falar da touca, que é, né? Pense claro. nisso. Tente. Tomando encaminhamento, né? Quero usar touca. Tente, né? Claro. Se se temos essa preocupa com o cabelo? alternativa. Sim, eu me preocupo com o cabelo. Então tenta. E eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, dar aquele time para a pessoa ir entendendo o tratamento, né? E em relação à qualidade de vida, o cabelo, principalmente na nossa sociedade, ele é uma coisa muito importante. Ele é um impacto muito, muito forte, né? A paciente já tem então, muito assim, medo, né? E ele é o dia a dia, é o olhar, é a outra pessoa te olhar, né? Sim. A outra pessoa entender o momento que você está passando. Né? E a mama entra nesse conceito, e aí que a gente estava falando, que é o se olhar no espelho, né? Sim. O cabelo ainda eu sei que eu vou ter aquele período ali que eu vou passar por isso de 5 meses, mais ou menos, mas a mama não. Então, a mutilação da mama é o impacto do dia a dia, é o impacto do parceiro, né? Então, por isso que eu acho que a gente evoluiu muito e a gente tenta evoluir dia a dia pensando nisso, pensando em escutar que, né, como eu já escutei, graças a Deus, mais de uma vez, poxa, agora ficou bom, vou arrumar um namorado novo. É muito legal. É muito legal. Então, isso é muito bom para nós, né? E você vê uma paciente que chega no consultório, a gente olha, e o cabelo não caiu? Não, estou usando a touca e está dando certo, né? Isso faz bem, né? Gente, eu vou ter que terminar. Eu adoraria ficar mais uma hora. Sim. Eu falei que passa rápido, a gente se empolga, né? Um assunto fantástico. Acho que a gente entra sempre naquele no mesmo âmbito da qualidade de vida da paciente oncológica, para as pacientes encararem a doença de uma forma diferente, né? Com mais coragem, sabendo que a felicidade vem e a gente tem várias formas de poder ajudar. Te agradeço, Cristiano, muito, meu parceiro de cirurgias oncoplásticas mamárias. Muito obrigado, Grazi. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Fantástico. Parabéns a vocês aí pelo projeto. Muito Tchau. legal mesmo. Então tá. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau.